Graça, paz e alegria em Cristo Jesus. Queridos irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos para refletirmos mais uma vez sobre as questões fundamentais de nossa fé. O tema que nós vamos refletir hoje é o tema das heresias. O que significa uma heresia? A palavra é um termo muito usado, mas o seu significado não é tão conhecido pela maioria das pessoas. Essa palavra tem origem grega. Airesis significa opção, escolha. No latim, heresia, heresis, significa opinião, sistema, doutrina. Na literatura grega tardia, o termo significa a escolha de um sistema ou escola de filósofos. Na teologia, a palavra heresia é geralmente definida como uma doutrina contrária aos dogmas de uma igreja ou de uma religião. A palavra é ainda utilizada em sentido figurado, como opinião ou doutrina diferente às ideias recebidas e popularmente pode ser usada para significar disparate, absurdo, contrassenso. Na Igreja de Cristo, a Igreja Católica, a palavra heresia está presente desde o início de sua história, mas empregada em sentido diferente da compreensão que temos hoje. Veja bem, no Novo Testamento, o termo heresia é aplicado aos saduceus, conforme vemos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17, e aos fariseus, conforme Atos, capítulo 15, versículo 5, no sentido de seita ou partido religioso. A palavra também é aplicada aos cristãos, isso mesmo, aos cristãos, os quais eram acusados de pertencer à seita dos nazarenos, conforme vemos em Atos, capítulo 24, versículo 5. Entretanto, São Paulo, o apóstolo dos gentios, rejeitava pertencer a uma seita, conforme Atos 24, versículo 14, pois a vocação à unidade própria do Evangelho é contrária ao surgimento de grupos, seitas, partidos ou divisões. Paulo admite ser impossível evitar que as divisões aconteçam, mas não as aprova, conforme vemos na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Ao contrário, São Paulo reprova as divisões numa lista de vícios muito graves, chamando esses de obras da carne. Imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes, conforme vemos na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos de 19 a 21. O apóstolo chega a dizer que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. São Pedro chega a chamar as heresias de partidos ou divisões destrutivas. No início da Era dos Apóstolos, a palavra heresia não era utilizada como termo técnico, teológico, de negação de parte das verdades de fé. No fim da Era Apostólica, o pensamento gnóstico, que tem sua origem no paganismo e já estava presente no judaísmo, entrou também no cristianismo e foi considerado heresia, conforme vemos na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, e versículos 3 a 7 e versículos 19 em diante. Alguns falsos profetas chegavam a negar que Jesus Cristo é Filho de Deus e que veio ao mundo na carne. Em Corinto, em Colossos ou nas cartas a Timóteo, estes desvios, geradores de disputas e divisões, têm sua origem no orgulho de não se submeterem à doutrina da igreja, um erro recorrente até os dias de hoje. Naquele tempo, os desvios mais graves já eram punidos com a excomunhão, conforme vemos na carta a Tito, capítulo 3, versículo 10, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20, dentre outras citações. Ou seja, as pessoas envolvidas nisso deixavam de pertencer aos primeiros cristãos. A severidade dos escritos do Novo Testamento em relação aos falsos doutores que espalhavam suas heresias deve-se ao alto valor da verdadeira fé, conforme vemos na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 19, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 8, dentre outras. Ao contrário dos hereges que desprezaram a fé da igreja, os verdadeiros cristãos são chamados a tornar esse modelo
das palavras recebidas dos apóstolos, conforme 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e versículos seguintes. Em continuidade com a era apostólica, o zelo dos padres da igreja pelo depósito da fé se faz presente, de modo decisivo, nos primeiros séculos do cristianismo. Como combater as heresias? Vejamos bem. Nesse tempo, surgiram as grandes heresias que ameaçaram as estruturas da Igreja de Cristo, a Igreja Católica. As heresias mais importantes desse tempo foram as cristológicas, que dizem respeito a Cristo, como o nestorianismo, cuja doutrina diz que em Cristo há duas pessoas, uma humana e outra divina. E as heresias trinitárias, como o arianismo, grave bem esse nome, arianismo, que negava que Jesus é Deus. Para conter as heresias ao longo de sua história, a Igreja combateu os vários desvios de doutrina e recentemente formulou uma definição que diferencia as várias formas de negação da fé. Abre aspas. A incredulidade é o desprezo da verdade revelada ou a recusa voluntária de lhe prestar assentimento. A heresia é a negação pertinaz, depois de recebido o batismo, de alguma verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou ainda a dúvida pertinaz acerca da mesma. A apostasia é diferente. A apostasia é o repúdio total da fé cristã. Cisma, por sua vez, é a recusa da sujeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja que lhe estão sujeitos. Segundo o Código de Direito Canônico, Cânon 751. Como vimos, o conceito de heresia foi mudando com o decorrer da história da igreja. Atualmente, heresia é a negação por parte de alguém batizado de alguma verdade de fé da Igreja Católica, a Igreja de Cristo. Ou seja, escolhe-se a verdade que se quer crer e nega-se aquela em que não se quer acreditar. Se um cristão negar alguma verdade na qual deve crer, com fé divina e católica, ou duvidar de alguma verdade, será considerado herege. Se o batizado afasta-se totalmente da fé cristã católica, ele é apóstata. E se o batizado nega obediência ao Papa ou aos membros da igreja aos quais está sujeito, é cismático. Esses são erros graves, caríssimos irmãos e irmãs, penalizados com excomunhão automática. O apóstata da fé, o herege e o cismático incorrem em excomunhão lete sententia, conforme o cânon 1364, parágrafo 1º do Código de Direito Canônico. Considerando a gravidade da heresia, do cisma e da apostasia, esforcemo-nos para conhecer as verdades de fé da Igreja e crer nelas com fé divina e católica. Lembremos-nos daquela máxima: só podemos amar aquilo que conhecemos. Conheça a verdadeira fé católica. Tudo com Jesus, nada sem Maria.